Boa noite. No programa desta quinta-feira, vamos falar sobre a disputa territorial entre Rio Grande do Norte e Ceará. Nossa entrevista é com Jefferson Santos, advogado, mestre em Direito e pesquisador da história do direito. E mais, Câmara de Mossoró lança frente parlamentar em defesa da criança, adolescente e adoção. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você que nos assiste em Natal, Parnamirim, Apodi, você em Açu, você aí na região metropolitana e você aqui da nossa região oeste e também da Costa Branca. Você em Tibau, fique atento, viu? Fique atenta porque a gente vai falar sobre esta problemática que está havendo entre RN e Ceará sobre o território. Onde é o estado potiguar, onde é o estado cearense? A gente vai falar sobre este assunto com o advogado Jefferson Santos. A gente vai trazer inclusive um mapa, né, que é lá de 1900, a gente vai trazer informações históricas, porque esta não é uma disputa da semana passada, isso já vem de anos e anos e, ao que parece, ainda tem mais um capítulo. Bem, você participa, manda sua mensagem, a sua dúvida através aqui do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também pelo 988028941, que é o nosso WhatsApp. Ontem nós tivemos pesquisa TCM-TS2 Mossoró, avaliando a gestão do prefeito Alisson Bezerra. E amanhã, sexta-feira, a gente vai ter pesquisa, viu? Anote aí, Wolverine. Amanhã, sexta-feira, 7h25 da noite, tem TCM Pesquisa TS2 com dados de Baraúna. A gente avalia a gestão da prefeita Divanise, que foi reeleita nas eleições de 2024, e a gente já traz essa análise dos primeiros 100 dias deste segundo mandato. Então, amanhã, 7h25 da noite, a gente conversa aqui ao vivo com a prefeita Divanise, mas a pesquisa, claro, você já sabe, vai ser divulgada já ali por volta do meio-dia no nosso portal tcmnoticia.com.br. Bem, a disputa da divisa entre os municípios de Tibau e Capuí ganhou um novo capítulo hoje. Nesta quinta-feira, o governo do Ceará reinstalou a placa que divide os estados. Acompanhe a reportagem. A placa que havia sido retirada pela Prefeitura de Tibau foi reinstalada nesta quinta-feira pelo governo do Ceará. Equipes da Polícia Militar cearense acompanharam o trabalho. A questão dos limites entre os municípios de Icapuí e Tibau veio à tona nas últimas semanas e divide a opinião dos moradores. Essa história de tira a placa, bota a placa, como é que fica para vocês enquanto moradores essa situação? O que acontece como fica, né? Aqui já a pista que a gente mora, né? É do nosso lado de Tibau, né? Aí vai ficar pro lado do Ceará tudo isso? Tudo que construiu aqui vai ficar pro Ceará? Não, tem que ficar aqui, do lado certo da placa, lá, ó. Lá na divisa deles. Daqui para cá é tudo nosso. O conflito envolvendo os municípios teve início no final de abril, quando o governo do Ceará realizava recapeamento na CE 261, que liga Icapuí a Tibau. Ao final do serviço, a placa de divisa entre os estados foi realocada a 181 metros do ponto anterior. A Prefeitura de Tibau tomou conhecimento da situação pelo relato dos moradores. Através de decreto, o município potiguar estabeleceu a retirada da placa, que aconteceu no dia 2 de maio. Quase uma semana depois, a placa foi colocada novamente pelo governo cearense. Após a reinstalação nesta quinta, o Ceará se pronunciou sobre a situação através da Procuradoria-Geral do Estado. Por nota, a PGE explicou que um estudo do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará identificou, com base em dados do IBGE, a existência de um loteamento e infraestrutura urbana do município de Tibau em território cearense. Diante do fato, orientou aos órgãos competentes do governo o reposicionamento de placa identificadora da divisão da área. A Procuradoria também informou que notificou a PGE do RN e o município de Tibau solicitando providências para a situação.
Na área reivindicada fica localizado o bairro Nova Tibau, que nos últimos anos recebeu investimentos do executivo tibauense. Moradores de outras localidades também são assistidos pelos serviços, como José Hélio, que mora na Vila da União, no Ceará, mas busca o município de Tibau quando precisa. Eu soube que tá errado esse negócio aí, sabe? Essa placa tá na mesmo da rua. Nunca chegou a ser... sempre ele ficava pra lá. Lá pra mandar da barrinha pra mandar ali, sempre ficava ali. O senhor mora na Vila União, mas todos, quando precisa de alguma coisa, sempre resolvem em Tibau? Em Tibau, tudo é resolvido em Tibau. O assunto foi levado ao governo do Rio Grande do Norte. Em reunião com a Prefeitura de Tibau nesta quarta-feira, o Executivo Estadual anunciou a formação de um grupo de trabalho para tratar o conflito, com representantes da Procuradoria do RN, Secretaria de Agricultura do Estado e Prefeitura. A governadora Fátima Bezerra externou apoio incondicional aos interesses de Tibau. O grupo deve iniciar os trabalhos na próxima segunda-feira, dia 12, para definir os próximos passos. Bem, a reportagem aí da Tiffany Alves mostra com detalhes toda a situação, inclusive o que disse o governo do Ceará através da Procuradoria. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Jefferson Santos. E o Jefferson Santos é um advogado aqui de Mossoró, que é um estudioso sobre este assunto. É mestre em Direito e pesquisador da história do direito. E por que é importante a gente falar sobre isto? Porque esta disputa, podemos dizer assim, data ali para muitos anos atrás, né? E ele vai explicar aqui para a gente que essa disputa é realmente de muito tempo. Jefferson, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM mais uma vez. O que está acontecendo lá em Tibau? Ou melhor, desde quando que acontece essa disputa? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite você de casa que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui no cenário político. Vonúvio, essa disputa territorial entre os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará é muito antiga, certo? Desde o final do século XIX, a gente encontra as primeiras notícias de conflitos naquela região, em que o estado do Ceará buscava a jurisdição, por exemplo, sobre um caso de um navio que naufragou ali na divisa, nas proximidades de Tibau e Grossos, né? Então, faz muito tempo que o Ceará, ainda quando era uma província, ele tenta reivindicar parte do território que é historicamente reconhecido pelo Rio Grande do Norte. E essa disputa foi se agravando de tal ponto que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Em 1908, o Rio Grande do Norte precisou contratar o famoso advogado Rui Barbosa para defender os seus interesses numa ação que tramitou no Supremo Tribunal Federal acerca das divisas do Rio Grande do Norte e do estado do Ceará. E como foi que findou esta polêmica? Porque nós temos um mapa aqui, e aí a gente já pede para colocar na tela, e este mapa é da época da defesa de Rui Barbosa aqui ao Rio Grande do Norte. Explica para a gente aí. Exatamente. Esse mapa integrou, inclusive, a própria defesa que o Rui Barbosa apresentou ao Supremo Tribunal Federal naquela época, certo? O que é que o estado do Ceará reivindicava nessa ação? O estado do Ceará estava querendo o domínio sobre o território que vinha até a margem do rio Mossoró. Então, se hoje essa ação o Ceará tivesse sido vitorioso nessa ação, talvez todos nós seríamos cearenses, porque ele queria toda a barra do rio Mossoró para si, né? E naquela época os estados contrataram um chamado tribunal arbitral, convocou um grupo de advogados, de juristas, para mediar esse conflito e dizer quem tinha razão nos seus limites, não é? E esse tribunal arbitral, contratado, privado, ele deu vitória à causa do Ceará. E o Rio Grande do Norte ficou inconformado com isso, porque eles se baseavam num documento de 1739
que mencionava que o território do Ceará iria até o Mossoró, certo? E diante desse inconformismo, vários políticos do Rio Grande do Norte à época contrataram Rui Barbosa para defender o Rio Grande do Norte em uma ação no Supremo Tribunal Federal. E Rui Barbosa, com um apoio muito significativo dos historiadores do Rio Grande do Norte, conseguiu demonstrar que o território do Rio Grande do Norte sempre foi demarcado pelo Morro do Tibau, traçando uma linha até a Serra Dantas. E foi essa a tese que foi vitoriosa, certo? Que é justamente essa linha que aparece no mapa, Isso, né? Essa exatamente. linha vermelha que está... Essa linha vermelha foi traçada por mim, né? Só a título de visualização, mas a tese de Rui Barbosa é muito clara nos documentos, de que a linha que divide os estados deve ser baseada nesses elementos da natureza, que seriam o Morro do Tibau. Obviamente, o morro, à época, era muito maior do que se tem hoje, devido à erosão do mar, né? E o pico da Serra Dantas, que fica ali na região de Jaguaruana, que é a última cabeça do que eles, na época, chamavam da Cordilheira do Apodi. São essas formações geológicas, essas montanhas que surgem na região da Chapada do Apodi e termina, a última cabeça delas é justamente a Serra Dantas, né? E aí onde está a grande discussão. A gente vai falar mais sobre este assunto, inclusive mostrar novamente o mapa, né, antigo aí, essa linha aí que o Dr. Jefferson acabou de mencionar. Então, esta linha era que dividia, e que de fato ficou provado, né, que dividia o Rio Grande do Norte, né, do lado de baixo, e o Ceará, esse lado de cima aí. Nesta quinta-feira, a gente está falando aqui sobre a disputa envolvendo o território do Rio Grande do Norte e do Ceará, entre os municípios de Capuí e Tibau. Teve movimento, a prefeita Lidiane Marques publicou vídeo nas redes sociais dizendo o seguinte: nenhum centímetro a menos. E olha que passa de 120 metros, né, a reposição da placa do limite entre RN e Ceará. Só que Jefferson estava me explicando aqui que quando vai subindo, essa diferença chega a 3 quilômetros. Então, realmente é algo aí para a gente refletir. Vamos falar sobre isto daqui a pouco. Você de casa, continue participando, mandando a sua mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também do nosso WhatsApp, 988028941. Bem, tem informação. Mossoró agora conta com a Frente Parlamentar em Defesa da Criança, do Adolescente e da Adoção. O projeto é de autoria do vereador Caio Freire. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira no plenário da Câmara, onde a Frente Parlamentar em Defesa da Criança, do Adolescente e da Adoção foi oficialmente criada. A iniciativa parte do projeto de resolução número 7/2025, de autoria do vereador Caio Freire, do PSD. Para fortalecer essa frente, né, de busca ativas de políticas públicas para essa área que é a criança, o adolescente e a adoção. E como eu sempre digo, os grandes temas têm que ser centrais aqui na Câmara. E a criança, o adolescente, é um tema importante, né, que se é discutido em todo o Brasil. Estivemos em Brasília, tratamos também, né, dessa nossa frente que está sendo criada e lançada hoje aqui na cidade de Mossoró. A Frente Parlamentar passa a contar com a adesão de órgãos e instituições que trabalham com a proteção de crianças e adolescentes. Após a criação da Frente Parlamentar, uma das primeiras pautas será discutir o incentivo de recursos para o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência. E o intuito principal, né, nesse mês de maio é que a gente faça com que as pessoas nessa reta final aí de imposto de renda, elas possam destinar recursos para o FIA, né, o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo da Infância, que, por exemplo, aqui na cidade de Mossoró, foi utilizado de uma forma muito bacana através da Prefeitura Municipal de Mossoró com o projeto Jovem do Futuro. Outro ponto importante está ligado à infraestrutura dos conselhos tutelares, é o que esclarece o conselheiro Rodrigo Lopes.
vamos utilizar essa ferramenta para fortalecer e equipar também, dando uma nova estrutura para os conselhos tutelares de Mossoró, bem como termos uma participação mais efetiva na elaboração de novas políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes. Então, essa frente parlamentar ela vem nos dando mais vontade de trabalho, né, e perseverança para aquilo que a gente tanto deseja, que é sempre o melhor para as nossas crianças e adolescentes. Desde a apresentação inicial da proposta, o projeto foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara. Muitas das vezes as pessoas não sabem hoje como funciona a questão de adoção. A importância dessa frente parlamentar em relação à criança ou adolescente é exatamente construir caminhos com parcerias, né, outras instituições, prefeitura e, de fato, MP, que toma de conta de todo esse caminho para que a gente possa levar dignidade, levar uma resposta da instituição à população hoje que precisa desse poder. Vocês terem uma ideia, nós construímos várias frentes, né, em defesa do cidadão moçoroense. E a frente parlamentar em defesa da criança, do adolescente, a adoção, é um ponto de extrema importância e a Câmara, a instituição tem orgulho de estar fazendo parte de todo esse processo. Parabéns aos parlamentares que entenderam de fato, iniciativa como sendo importante, necessária e, a partir de agora, trabalhar, né? Fazer, de fato, esta frente parlamentar, discutir temas relevantes, propositivos e solucionar o que surgir aí de dificuldade, de problemática aqui em Mossoró. Então, é a primeira frente parlamentar, né, que, de fato, é efetivada aqui no município. Outras foram sugeridas, foram aprovadas, mas a gente entende que é o início, né, desta legislatura. Estamos apenas em maio e são 4 anos ainda por vir e a gente vai acompanhar, claro, esse trabalho dos vereadores. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o advogado Jefferson Santos. Doutor Jefferson, o que está em jogo? Eu falei 120 metros a diferença, mas na verdade a placa foi colocada a 181 metros, né, do ponto que estava para aqui o município de Tibau, né, para o lado do Rio Grande do Norte. O que está em jogo essa mudança deste marco? É interessante que a pesquisa que embasou a mudança da localização da placa é do Instituto Cearense de Pesquisas e Estratégia Econômica, né? Isso já nos revela que nenhuma ação administrativa dessa natureza é tomada sem um interesse econômico significativo por trás, né? Então, como eu disse, se na região que toca o município de Tibau, nós temos 181 metros e estão envolvidos equipamentos públicos, asfalto que foi construído, inclusive um posto de saúde que tem no bairro de Nova Tibau. Nós temos na outra ponta dessa linha, por conta de um erro na definição da coordenada, nós temos 3 quilômetros de uma área extremamente produtiva do Vale do Apodi, aliás, da Chapada do Apodi, com produção mineral, com produção agrícola, né? Então, certamente não é despretensiosamente que o governo do Ceará adota essa medida. Eu vou mostrar uma imagem agora, e esta imagem foi publicada junto com uma notícia que está sendo bastante repercutida aqui no Rio Grande do Norte, enfim, nos estados do Nordeste. E aí você vai começar a entender também sobre esta disputa. Bem, o Ministério de Minas e Energia confirmou que 17 blocos da Bacia Potiguar estarão incluídos no próximo leilão de áreas para exploração de petróleo e gás, previsto para junho. As áreas fazem parte do 5º ciclo da oferta permanente de concessão OPC, conduzido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, concessão pública marcada para o dia 17 de junho. Dos blocos disponíveis, apenas um está situado em águas rasas, os demais estão localizados em águas profundas. As empresas que vencerem o leilão terão um prazo de 7 anos para realizar atividades de exploração e, caso avancem para a produção,
A fase seguinte poderá durar até 27 anos. A margem equatorial brasileira se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e é considerada uma das regiões mais promissoras para o futuro da produção nacional de petróleo. De acordo com estudos da empresa de pesquisa energética, o potencial da área pode chegar a 10 bilhões de barris. Sem novos investimentos, o Brasil pode voltar a importar petróleo a partir do final da década de 30. Então, você viu ali. Vamos mostrar mais uma vez, só para a gente entender que está tudo já delimitado. Vamos voltar aí com o mapa, porque está ali muito bem dividido, né? Olha só, a bacia da Foz do Amazonas, a bacia do Pará-Maranhão, bacia Barreirinha, bacia do Ceará e a bacia Potiguar. E, obviamente, o limite entre Ceará e Rio Grande do Norte está justamente nessa área, doutor Jefferson, entre Icapuí e Tibau. Então, pode ser que isto, eu não estou confirmando, não estou afirmando, mas pode ser que isto esteja envolvido também nessa discussão. Imagine só, se para o lado de cá deu 3 quilômetros, né, em terra, o ângulo dessa nova demarcação, para o lado do oceano, quando apontar ali o rumo, o barril que estiver sobrando para o Ceará é mais dinheiro, é mais royalty, é mais recursos para o Estado cearense. Não é possível confirmar propriamente a relação entre essas duas situações, até porque, eventualmente, os editais já podem ter sido lançados com a definição por meio de pontos, de coordenadas definidas, né? Então, talvez não haja um reflexo propriamente dito, mas os interesses econômicos certamente estão por trás de todo esse processo de delimitação do território do Ceará. E eu digo isso porque, Vonúvio, não é de agora que o Ceará vem tentando expandir, digamos assim, as suas divisas. Hoje mesmo tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação civil ordinária por meio da qual o Ceará reivindica parte do território do estado do Piauí. Então, o Ceará ele é muito estratégico nesse aspecto econômico, né? E certamente esses interesses econômicos são levados em conta pelo Instituto de Pesquisa do Ceará quando propõe ao governo do estado a demarcação ou a revisão das suas divisas. Eu repito aqui a frase da prefeita Lidiane, né, que ela disse recentemente em vídeo, que ela pontuou o seguinte: nenhum centímetro a menos. E lá no Ceará, talvez eles estejam dizendo nenhum centavo a menos. Bem, doutor Jefferson, mais uma questão antes de finalizar aqui este bloco. Hoje a gente viu nas redes sociais, alguns portais, destacando a presença da polícia do Ceará para a fixação desta placa, né, deste marco. O senhor acha que é necessário o uso da força policial? Na verdade, existem muitas formas de se resolver esse conflito, mas nenhuma delas deverá ser com base na violência. Primeiro porque, apesar das divisas integrarem uma ficção jurídica, digamos assim, que define a jurisdição dos estados e a própria circunscrição administrativa, nós estamos falando de um único país que tem condições de resolver e dispõe de diversos mecanismos, inclusive administrativos, para solucionar conflitos dessa natureza. É possível estabelecer propriamente convênios entre os municípios que estão na ponta dessa discussão, embora não seja uma discussão diretamente deles, já que estamos falando de divisa dos estados, mas o município está na ponta, é um município que provê serviços para aquela região. E é muito comum, Vonúvio, que os municípios entre si, tanto dentro de um mesmo estado quanto de estados diferentes, se entrelacem. É o chamado fenômeno da conurbação, né? É muito natural que o desenvolvimento urbano gere isso, que até por meio de construções irregulares, etc., sobre as quais o poder público não tem muito controle. Então, existem muitas formas de se resolver isso, seja
por meio da criação de convênios para compartilhar os serviços entre as comunidades icapuiense e itibauense, seja por meio do estabelecimento de grupos de trabalho entre os estados, seja por meio de um processo de revisão das divisas dos estados, seja por meio de uma ação judicial, se for o caso, para revisitar, inclusive, os documentos históricos que delimitaram essas divisas. A presença da força policial, eu creio que se dá pelo fato de estar envolvido uma questão de patrimônio público e que poderia, inclusive, gerar algum ânimo por parte da população que tivesse com os ânimos mais aflorados, né? Então, eu creio que foi mais algo preventivo do que ameaçador, né? Eu confio muito no preparo das polícias, no sentido de que seria inimaginável pensar que haveria um confronto entre as polícias naquela região da divisa. Faço um registro aqui também, e você tem os detalhes no nosso portal, tcmnoticia.com.br, sobre a definição do Papa Leão XIV, que aconteceu hoje. Finalizado o conclave, os cardeais elegeram um novo Papa para a Igreja Católica. Certamente você já deve ter ouvido esta informação. Realmente, várias emissoras do Brasil, também jornalistas do mundo todo cobrindo, acompanhando, cada um trazendo ali um ponto de vista, de fato, repercutindo muito positivamente que foi um conclave rápido e a gente tem essa expectativa boa de que, de fato, o novo Papa possa ser um conciliador e, como ele mesmo citou, em busca da paz. Então, seguimos aí nesta torcida pelo, agora, ali o período papal que hoje representa a Igreja Católica, né, o Leão XIV, mas que ele é americano, é dos Estados Unidos, mas com sua vida lá no Peru, a sua vida de religioso. Vamos aqui trazer mensagens. O Gerson Nóbrega, ele está dizendo o seguinte: nenhum centímetro a menos, avante Tibau. Tá certo, aqui o Gerson Nóbrega comentando conosco. Bem, vamos trazer uma reportagem, mais um, e aí eu trago já mais algumas mensagens, tá bom? Você continua participando através do nosso Instagram, através também do nosso WhatsApp. As obras de duplicação da BR-304 terão início em setembro. A garantia foi dada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. A duplicação da principal rodovia federal no Rio Grande do Norte vai começar no mês de setembro. A data de início das obras foi garantida pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante reunião com a governadora Fátima Bezerra, em Brasília. O edital de licitação para a duplicação da BR-304 vai ser lançado entre junho e julho. A obra terá início em setembro, agora no segundo semestre. A recuperação da 104, bem como também as obras remanescentes lá da travessia urbana lá de Macaíba. A duplicação da 304, que é um sonho antigo do povo potiguar, nós estamos finalizando as questões do licenciamento ambiental. Vamos publicar o edital aí no final do mês de junho, começo do mês de julho, para as obras iniciarem em setembro. Segundo o ministro, a equipe técnica está trabalhando na elaboração do edital e no licenciamento ambiental, que já foi solicitado ao IDEMA. A previsão é que a obra aconteça em lotes, os dois primeiros com 95,7 quilômetros. O lote 1 conta com 57,6 km, que correspondem ao trecho de Mossoró a Açu. E o segundo, compreendido entre o entroncamento da BR-226 em Macaíba até a cidade de Riachuelo, com 38,1 quilômetros. Além da BR-304, outras obras estruturantes importantes para a malha viária do Rio Grande do Norte foram debatidas na reunião, como a implantação da BR-104 de Macau até Jaçanã, na divisa com a Paraíba, e a travessia urbana do município de Macaíba, que faz parte da duplicação da reta Tabajara e inclui a construção de um viaduto de acesso ao aeroporto de Natal. Que nós vamos deixá-la do mesmo jeito que nós deixamos ali aquele trecho de Currais Novos,
passando por Florânia e chegando até São Vicente. Até São Vicente, novinho, a 104 vai ficar da mesma maneira. E os viadutos da travessia de Macaíba já estão soltos, serão 5 viadutos ali. E nós vamos licitar no final desse mês os 2 quilômetros remanescentes da travessia urbana de Macaíba. Então vamos entregar toda a reta Tabajara terminada, que já está pronta, inclusive agora com a travessia de Macaíba, e vamos começar as obras da 304, que é o sonho do povo do Rio Grande do Norte, que foi incluída no PAC. Bem, eu gosto de ouvir isso, né? Mas tem gente que não gosta, porque acha que é mais uma promessa em vão, que vai sumir assim. É risco na água, né? Como diria o grande filósofo Ocassi. Então, que a 304 precisa sair, todos nós já sabemos, mas já estamos cansados de tantos discursos, de tanto oba-oba. Queria tanto que, ao invés de dizer assim, vai começar em setembro, dizia o seguinte, olha, amanhã já está lá. Bem, a gente sabe, próximo ano, eleições gerais, muita coisa vai acontecer ainda, e é possível até que a gente veja alguma carreta de pedra, de areia sendo colocada ali, mas efetivar essa duplicação da BR-304 num curto período é impossível, né? Sonhar demais. O próprio ministro já falou aí que os 2 quilômetros que faltam lá da reta Tabajara, que está há mais de 10 anos por ser concluída, vai ser concluída finalmente. Quando? E a gente torce para que isso aconteça, né? Eu sou sempre muito positivo. Eu torço que tudo dê certo, mesmo sempre quebrando a cara. Bem, vamos mostrar na tela o mapa do Google, viu? Lá da região que a gente está falando aqui. Bem, eu acho que dá para aproximar um pouco mais aí para a gente entender. Eu não sei se o doutor Jefferson pode aqui nos ajudar. Vamos aproximar um pouco aí. Vamos pegar o limite aí entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Acredito que é naquela curva ali, né? Aproxima mais um pouco. Pronto, ali, ó. Nessa curva aí, ó, que a gente está vendo nessa... Agora ficou ruim, viu a imagem aqui, Oca? Bem, é basicamente essa estrada que você está vendo. Pronto, não, pode avançar um pouco, foi aqui a televisão. Pode avançar mais um pouco. Pronto, essa estrada aqui, né? Esse pontilhado de amarelo. Pode aproximar mais um pouco. Tem uma linha que eu vi no Google que passa justamente fazendo esta divisão. Não sei se dá para ver aí na tela, mas essa é a região em questão, né, Jefferson? Isso, exatamente. Aí a gente tem o conjunto Nova Tibau e, curiosamente, a linha do IBGE, eu não sei se está dando para ver aí em casa, mas a linha que é reconhecida hoje pelo IBGE, ela corta ao meio o conjunto Nova Tibau. Né? Inclusive, atravessando equipamentos públicos que já foram construídos pelo município de Tibau, como um asfalto novo ali naquela rua que dá na saída de Mossoró. É justamente foi feito esse asfalto para evitar que os carros que transitam do Ceará em direção a Mossoró precisassem passar por dentro da cidade. Então, a prefeitura fez um asfalto justamente na intenção de diminuir o fluxo de veículos dentro da cidade. E essa rua já se encontra além do limite da divisa do estado do Rio Grande do Norte, pela coordenada que está hoje fixada pelo IBGE e também reconhecida nas leis que criaram as divisas dos estados do Rio Grande do Norte e os limites dos municípios de Icapuí e Tibau. O problema, Vanúvio, não é a linha que está traçada hoje, como ela deveria ter sido traçada historicamente com base nos documentos e na determinação do Supremo Tribunal Federal. No caso, se fosse para puxar lá para aquele mapa que a gente mostrou aqui no começo do bloco, a gente teria uma diferença aí a favor do Rio Grande do Norte. A favor do Rio Grande do Norte. A minha tese é de que se mantida a delimitação que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou como marcos dessa linha divisória o Morro do Tibau e a
a Serra Dantas, nós temos todo o conjunto de Nova Tibau reincorporado ao território do Rio Grande do Norte, além de ganharmos ainda 3 quilômetros nas proximidades da Serra Dantas, na Chapada do Apodi, de uma região extremamente produtiva. Só que isso demandaria a adoção das medidas administrativas e, eventualmente, judiciais necessárias para a revisão das divisas estaduais. Eu vou trazer já aqui algumas mensagens. Muito obrigado aqui o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando. Quem está mandando boa noite aqui é a Leninha. Obrigado pela audiência. O Jean Pintor, no posto Estrela d'Alva, também aqui conosco. Professor Antônio Félix, do Alto da Conceição, registrando a audiência. Quem também está aqui conosco, Gil Berlânio e família, no sítio Melancia, zona rural aqui de Mossoró. Eu perguntei se fosse uma partida de futebol, ele está dizendo aqui, estaria torcendo por Tibau. Muito bem, tá certo. Muito obrigado, meu amigo. Quem também registra aqui a audiência, tirando sempre foto da televisão, é o Manuel Nascimento, do Bela Vista, está assistindo aqui e pergunta, e o limite geográfico no mapa da direita, a qual município está em questão, já se arrasta há décadas. Justamente foi isso que ele já detalhou, né, sobre o direito. Luiz Aires está aqui acompanhando a gente, presidente lá do Aeroporto 2, firme e forte aqui com a gente. Valeu, meu amigo. Obrigado pela audiência, tá bom? Bem, essa é uma questão que não é de hoje, como a gente já relatou, mas também esse não foi o único caso, né, doutor Jefferson? Já teve ali, o senhor estava me explicando para o lado de Baraúna, já teve uma questão semelhante. Isso. Também o Rio Grande do Norte sendo questionado pelo Ceará com relação ao limite entre os estados. Isso, exato. E na ocasião, a CEDRAF concordou com a delimitação que foi feita pelo estado do Ceará. Né? A CEDRAF, que é a Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte, responsável por essa demarcação, concordou com a delimitação que foi feita pelo estado do Ceará. Acontece que a problemática que eu tenho trazido e que eu tenho suscitado é justamente a necessidade de revisão das linhas que estão postas com base nos documentos históricos. É isso. Uhum. E para a gente já caminhar aqui para o final da nossa conversa, e se o Rio Grande do Norte não fizer nada, aceitar a tese do Ceará, se o governo do estado dizer que está tudo bem, está tudo certo, vai continuar assim, a população sendo atendida com ali a saúde, uma UBS, né, instalada, localizada no município de Tibau, já ultrapassando esse limite entre os estados. Comerciantes ali também vão responder a Secretaria, não sei, da tributação do Ceará ao invés do Rio Grande do Norte. Ali para aquela região vai ficar um pouco mais confuso, né, doutor? Na verdade, as populações daquela região, daquelas comunidades que são limítrofes ali com o município de Tibau, já utilizavam os serviços públicos de Tibau. Mesmo as comunidades icapuienses utilizavam os serviços públicos de Tibau, Melancia de Baixo, Melancia de Cima, Manibu, até a própria, as comunidades mais para dentro, elas já faziam uso dos serviços, inclusive educacionais, serviços de saúde principalmente, não é? Justamente por conta desse processo muito natural de confusão dos estados, e a população ela busca aquilo que está mais próximo dela. Se está mais próximo dela ser atendido em Tibau, e lá em Tibau não encontro nenhuma objeção em ser atendido, e isso graças ao SUS, inclusive, à unificação do SUS, a gente tem uma situação que tende a permanecer da forma que está, a menos que o município de Icapuí queira instalar equipamentos públicos naquele território que o seu estado reivindica, né? Agora, se eventualmente for confirmada, forem confirmadas as divisas da forma que estão fixadas pelo governo do estado e ele não tiver interesse na revisão histórica dessas divisas, necessariamente o município de Tibau vai precisar implementar algumas medidas administrativas para rever as questões dos investimentos que foram realizados naquela região e na manutenção ou não desses equipamentos instalados
para além da divisa do Rio Grande do Norte. O município de Icapuí tem mais de 22 mil habitantes. De Tibau, mais de 5 mil habitantes. Então, Icapuí bem que poderia construir ali um hospital, uma base da Polícia Militar muito reforçada, isso para trazer também esses serviços um pouco mais para o lado de cá, né? Beneficiaria todo mundo. E essas pessoas que hoje são atendidas ali em Tibau, né? Ter de fato uma atenção para além dessa disputa toda que a gente está vendo. Dr. Jefferson Santos, advogado, mestre em Direito e pesquisador da história do direito, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco no cenário político. Vonúvio, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para prestar os esclarecimentos que eventualmente eu tiver competência para fazer. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.